Maravilha, agora tudo com rodinha, né? Fica mais fácil, né? Mas nós vamos receber o pastor Freitas nesse instante. O pastor Freitas já é conhecido de todos nós, né? Deus o abençoe. Estenda suas mãos para cá. Queria convidar o pastor Sérgio para fazer sua oração. Pelo pastor Freitas. Amém. Oremos ao Senhor. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. E, ó Deus, que toda a nossa atenção, o nosso ouvido, o nosso olhar, Pai, esteja, Senhor Deus, preparado, direcionado para a Tua palavra. Amém, Senhor. Usa o Teu servo, Senhor, conforme a praça. E a nós, que o nosso coração esteja aberto para ouvir a Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Freitas com a palavra. Som. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, graça e paz em nome de Jesus. É mais uma vez um privilégio estar com os irmãos. Parece que eu estava agora num congresso missionário, né? Tantos hinos assim que marcaram a nossa vida, né, Ismael, nos anos 80, 90, muito emocionante e muito atuais, porque me parece, eu sinto isso no meu espírito, que precisamos de um grande e novo avivamento. A geração aqui que viveu os anos 80, 90, passou por um grande avivamento. E esta geração agora precisa novamente deste grande avivamento. A palavra de Deus foi pregada para mais da metade do planeta Terra, mas agora o planeta Terra se renovou tanto, com mais de 8 bilhões de pessoas. Há uma geração inteira que ainda não conhece o nome de Jesus. Eu já vi um missionário contando, ele dizendo que ele chegou em um lugar da Ásia que a Coca-Cola era conhecida, mas o nome de Jesus não era. Isso parece uma aberração, mas é algo que chama a nossa atenção. Eu me lembro que em 2007 eu subi o Monte Sinai, no Egito, na viagem que fiz para o Egito, em Israel, e lá em cima, 2.800 metros, subindo o Monte Sinai, tinha uma tenda de um beduíno, e ele perguntava para a gente o que a gente queria. Queria Coca-Cola, queria Fanta, queria um cobertor, mas lá estava aquela marca de refrigerante. E acontece hoje que as pessoas também têm essa dificuldade de conhecer o nome de Jesus. E eu creio então que esse mesmo chamado de Isaías é o mesmo da igreja de hoje. Uma geração está passando o cajado para outra, uma geração está passando a missão para outra. É necessário que se levante, principalmente no meio da juventude, principalmente nos mais jovens, aqueles que queiram também responder a este chamado como Isaías. Vamos ler de novo então. Inclusive eu preguei, estava falando com o pastor Ismael, hoje pela manhã, eu preguei também num acampamento lá em Mateus Leme, de uma igreja que estava ali acampada, e o tema foi esse também, Isaías 6 e 8. Então nós vamos ler novamente, e ele me garantiu que uma mensagem que é pregada 2 vezes já fica melhor. Então eu estou ancorado nessa promessa, viu, Ismael? Muito bem, Isaías capítulo 6, nós vamos ler só o versículo 8, como já lemos hoje pela manhã, e agora também no início do culto. A palavra diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Muito bem, eu falava de manhã que existem 2 tipos de pessoas no mundo, dos muitos tipos, mas existem 2 tipos principais. Aqueles que são passivos, aqueles que são espectadores, aqueles que veem as coisas acontecendo.
E tem aqueles que são os protagonistas, aqueles que dizem, eis-me aqui, aqueles que se colocam na brecha para que as coisas aconteçam. A história que nós lemos dos grandes acontecimentos, das grandes batalhas, das grandes invenções, você vai ver que não foi um grupo de pessoas às vezes que fez, mas houve um visionário, houve aquele corajoso, houve aquele que mesmo sem recursos, mesmo sem ter toda a visão clara, se colocou à disposição. Então, o que Deus está fazendo nesses dias, e eu disse para os jovens pela manhã, Deus está querendo ativar novos personagens, levantar novas pessoas para que possam fazer o que uma geração já fez. E Deus preparou esse cenário para Isaías. Deus precisava ativar a alma daquele moço. Porque a gente vê ali no início do livro de Isaías, um profeta comum, normal, que estava ali vivendo uma vida comum. E ele é impactado por algo tremendo que aconteceu. O livro de capítulo 6 começa dizendo assim, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi. Então precisou algo tremendo acontecer na vida dele. E não foi algo bom, foi algo ruim. O rei que ele gostava, que ele amava, que ele conhecia, acabara de morrer. E muitas vezes a gente pensa assim, não, eu vou obedecer a Deus quando tudo estiver bem. Eu vou fazer a vontade de Deus quando eu estiver com todos os recursos. Não, Isaías foi chamado na hora mais escura da vida dele. Quando ele estava passando por um luto de tristeza, diz a Bíblia então que ele viu o Senhor. Ele viu. E outra coisa, foi algo pessoal, foi ele, Deus. Deus se manifestou para ele e ele começa a ver a glória de Deus. Eu acho isso tão tremendo, porque antes da gente levar a palavra de Deus para os outros, antes da gente fazer o Senhor conhecido, nós temos que conhecê-lo. É importante que tenhamos uma experiência com ele. E é isto que Deus faz com Isaías. Deus prepara todo um espetáculo. Deus abre os céus para Isaías e mostra a glória divina de uma maneira tremenda. Isaías vê ali os serafins. Você não vai ver outra parte na Bíblia dizendo sobre os serafins. É ali. Deus deixa que ele veja uma classe de anjos que só tem um tipo de missão. Os serafins, eles são criados e quando eles começam a existência, eles veem Deus, eles não sabem dizer outra coisa, eles só vão dizer, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, aquele que está perto de Deus se esquece de si mesmo. Aquele que está perto de Deus só quer dizer que ele é glorioso, que ele é tremendo, que ele merece ser honrado e glorificado. E depois que Isaías vai vendo isso, ele vê que um anjo pega uma brasa do altar e traz e diz para ele que com essa brasa ele está sendo purificado do seu pecado. Ou seja, para atendermos também a obra missionária, é necessário que a obra seja, antes de ser feita nos outros, esta obra divina, ela tem que ser feita na nossa vida. A obra de Deus sempre começa na nossa vida. Eu vi alguém dizendo, antes de você querer reformar o mundo, dê uma volta pela sua casa. Olha que interessante isso. Tem tanta gente querendo conquistar o mundo inteiro e o primeiro campo missionário dele é a sua própria casa. Dar exemplo para quem está perto. Conquistar um campo missionário da sua esposa, dos seus filhos. Conquistar o campo missionário ali dos seus vizinhos. Então, mas a primeira coisa que precisamos é atender o chamado de Deus. É inegável que do mesmo jeito que Deus prepara esse espetáculo para chamar a nossa atenção, o reino das trevas também faz o mesmo. O satanismo está preparado, o reino das trevas está preparado para cooptar os seus asseclas, os seus discípulos. O reino das trevas também está dizendo quem há de ir por nós. E tem muita gente atendendo a esse chamado.
Muita gente ouvindo a voz diabólica. É por isso que está aumentando o número de satanistas. É por isso que tem aumentado o número de bruxos, de feiticeiros, de gente que odeia a palavra de Deus. É por isso que nas faculdades, em outros lugares, aqueles que dizem ser cristãos estão sendo execrados, estão passando as maiores batalhas. Porque a batalha ainda continua. O reino das trevas ainda está crescendo, porque a própria palavra diz que o mundo jaz no maligno. O diabo sabe o final da história. Ele sabe que ele será vencido e derrotado. A igreja é triunfante. A igreja é vencedora pelo sangue de Jesus. Nós também já sabemos disso. Mas antes disso, uma batalha está sendo travada. Uma batalha pela nossa alma. Uma batalha pelas nossas emoções, pelas nossas decisões. Então é importante que do mesmo jeito que Isaías atendeu o chamado de Deus, nós também o façamos. Aconteceu uma coisa interessante hoje de manhã e que tem a ver o que está acontecendo com muitas igrejas e com a obra missionária. Eu pregava ali um grande avivamento, a gente estava ali chorando diante de Deus, adorando a Deus. Terminou o culto ali no acampamento, a irmã disse: pastor, eu preciso de ajuda. A minha filha veio para este acampamento, mas ela está depressiva. Ela não participou dos cultos. Ela está deitada lá no alojamento. O senhor me ajuda? Eu falei: vamos lá agora. E eu cheguei, aquela jovem, num acampamento onde todos estavam ali adorando a Deus. A moça estava deitada, 10h30 da manhã, coberta até a cabeça. A mãe diz dela, está com muita depressão. Eu falei, descobri a cabeça, eu falei: minha jovem, eu quero orar por você. Mas primeiro eu quero te perguntar, qual é o seu nome? Ela disse, Vitória. Eu falei, não pode ser. Como é que Vitória está no meio de um acampamento, coberta até a cabeça e com depressão? Não, não. O seu nome é profético. Levante-se em nome de Jesus. Deus vai mudar a sua história, eu vou orar por você. Os seus pais tiveram tanta unção de Deus para colocar o seu nome Vitória. Então sobre a sua vida não vale derrota, não vale fracasso, não vale depressão, não vale tristeza. Você só terá vitória e triunfo. Levanta. Na mesma hora ela estava tremendo. Foi brilhando o rosto dela. Se levantou, falei, agora vamos para lá. Daqui a pouco estava tendo lá uma gincana. Ela era uma das primeiras a estar participando. Porque recebeu uma palavra forte, porque recebeu oração. Mas me parece que tem muita gente na igreja que está assim, tendo a vitória na vida, mas parados, vendo a vida passar, vendo a vida escoar pelos seus dedos e sem nada a fazer. Está na hora da gente mudar a nossa atitude. Há uma geração hoje passiva. Os senhores podem ver, quando a gente estuda sociologia, há uma geração hoje que não quer sair de casa, que não quer responder ao chamado da vida, que quer ficar com os pais. Os jovens hoje, antigamente dava 18 anos, os jovens estavam saindo, as moças queriam se casar, os jovens queriam iniciar a vida. Hoje não. Hoje há jovens com 30 anos e às vezes mais morando dentro de casa e dizendo, para que eu vou casar? Para pagar conta, para ter dificuldade? Eu estou em casa, tenho a melhor internet, tenho a melhor televisão, tenho os melhores recursos dentro da minha casa, para que eu vou sair? E isso também reflete na vida espiritual. Para que eu vou me expor? Mas não foi assim com Isaías. Isaías, depois que viu a glória de Deus, e se a gente olhar lá em 2 Reis, em Crônicas também, ele passou tanto a ouvir a voz de Deus, que ele foi usado para que um rei, Ezequias, recebesse um grande milagre. Eu acho interessante que depois que ele se dispôs, que Isaías ouviu a voz de Deus para ir, ele ouve a palavra de Deus e Deus fala para ele, vai lá, fala para o rei Ezequias para organizar a vida dele, que ele vai morrer. Olha só, esse moço que foi impactado pela glória de Deus, passa a ouvir a voz de Deus e atender ao chamado de Deus. Ele poderia dizer, não, isso é coisa da minha cabeça. Eu vou falar com o rei que ele vai morrer. Porque a gente está acostumado, irmãos, a ser usado por Deus para trazer boas palavras. Uma profecia boa, né? Que tudo vai acontecer de bom para você. Mas você ter a coragem de chegar para alguém e dizer assim, organiza as tuas coisas, porque você vai morrer.
Terrível isso. Mas ele está tão convicto que Deus fala com ele, e isso deve ser a nossa percepção missionária, convicção do chamado que temos, da palavra que Deus nos dá, que ele chega para o rei e fala: rei, você vai morrer. E ele vai embora. E interessante que ele cumpriu tanto o chamado dele, que quando ele está no meio do pátio, Deus chama ele de novo. Isaías, sim, Senhor, volta lá. Fala para o rei que eu ouvi a oração dele. Chegou até a mim o clamor dele, as lágrimas dele, e eu ouvi. Eu vou mudar a história dele, eu vou dar a ele mais 15 anos, eu vou dar vitória sobre os inimigos dele. Sabe o que é isso, irmãos? A palavra de Isaías foi tão forte na vida daquele rei, que fez ele se quebrantar, que fez ele buscar a Deus, e fez até o braço de Deus se mover misericordiosamente a favor daquele moço. Que palavra tremenda, que visão, que resposta que Isaías deu ao chamado de Deus a favor de um rei. Será que nós estamos dispostos a fazer o mesmo? Será que nós que cantamos tão bem aqui a obra missionária, será que não está na hora da gente também atender a este chamado de Deus? Homens fizeram isso. Nós vemos a vida um dos grandes profetas do Antigo Testamento, o maior deles, Elias, estava fazendo uma grande obra, de repente ele precisava escolher outro. A Bíblia diz que ele vai lá, está lá Eliseu trabalhando, com a junta de bois, Elias passa, joga o manto sobre ele, e ele entendeu o que era aquilo, era um chamado. Ele fala: peraí, deixa eu ir na minha casa, deixa eu beijar meu pai, a minha mãe, e o rei. E Elias fala com ele assim: vai e volta, porque você sabe o que eu fiz. A Bíblia diz que Eliseu foi tão impactado por aquele chamado, que ele vai em casa, ele pega os bois com que ele trabalhava, ele imola os bois, ele sacrifica os bois. Ele pega a junta de bois, aquele aparelho todo de madeira, ele põe fogo, ele faz um churrasco, e diz a Bíblia que ele dá de comer para todo o povo. Sabe o que Eliseu está dizendo? O chamado de Deus para mim é tão forte, que eu não quero deixar nada para trás. Eu não tenho nada para voltar. Eu não tenho nada para me escorar. Eu só tenho que ir para frente. Eu só tenho que atender o chamado de Deus. Se algo, eu não tenho nem expectativa que algo vá dar errado. Por isso eu não deixo nada para trás. Se fosse outro, ia dizer assim: peraí, deixa eu deixar, guarda esses bois aí, porque se alguma coisa der errado no meu chamado, eu volto. Mas ele não, ele tinha convicção que o chamado era forte, era inarredável. E é por isso que, se a gente for ver na Bíblia, o ministério de Eliseu é o dobro do ministério de Elias. Tamanha a glória de Deus na vida dele. O Novo Testamento também mostra isso. Os apóstolos que foram chamados, o impacto foi tão grande na vida deles, que um anjo aparece para eles e diz assim: olha, vocês vão receber poder, e ser-me-eis testemunhas em toda Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas tem um componente muito forte ali em Atos 8. Vocês não vão de qualquer maneira. Vocês não vão sair. Enquanto vocês não receberem a promessa, vocês vão receber poder. Olha que interessante. O mesmo Deus que manda é o mesmo que capacita. Eu me lembro, e já preguei aqui sobre isso, mas eu não consigo falar de missões sem lembrar os maiores missionários e os primeiros missionários da era moderna. Não se pode estudar missões sem passar pelos moravianos. Uma igreja que fez uma vigília de 100 anos. 100 anos. Começaram a ser perseguidos na Europa, foram ali para aquele lugar do conde Zinzendorf, uma fazenda, e ali juntos eles começaram a orar por um grande avivamento. Quando o avivamento chegou, eles foram os primeiros missionários a irem para o mundo, para os lugares mais difíceis, para a Groenlândia, onde viviam esquimós, para o meio dos índios, para o meio das fazendas onde tinham escravos. Os jovens começaram tanto a sair, que chegou o dia
que o pastor que foi fazer o culto, ele chegou, não tinha crentes para adorar, sabe por quê? Todos estavam no campo missionário. Você imagina isso? Uma igreja toda se dispor a ir para o campo. Havia um homem, e essa história eu nunca vou me esquecer, que ele dizia: eu preciso de um missionário para sair amanhã, para ir para a Groenlândia, para ir para um lugar distante. E era um tempo de inverno terrível na Europa. Aquele moço disse assim: olha, eu estou pronto para ir. Eu estou pronto. Só que no meio dos morávios, dos moravianos, dos crentes, que foram os primeiros missionários, eles iam, mas tinham 3 requisitos para ir. O primeiro deles diz assim: olha, você vai, mas você vai sozinho. Nós não temos ninguém para ir junto com você. E vai piorar. Segundo, nós não temos recursos para te dar. Você vai por sua própria conta. Terceiro, você não voltará para cá. Possivelmente você vai morrer no campo missionário. Olha que coisa extraordinária dizer isso. Qualquer um de nós podia dizer assim: olha, manda outro no meu lugar. Eu não. Mas ainda assim, aqueles jovens, aquela igreja estava tão inflamada pelo ardor missionário, que não dava nem para fazer culto mais, porque todo mundo ia. Por que todo mundo ia? Porque eles não tinham recursos, eles iam sozinhos, eles iam morrer no campo missionário, mas a glória de Deus os acompanhava. Onde eles chegavam, milagres aconteciam. Esse pastor então disse para aquele moço: olha, ele disse: eu irei, mas eu tenho um pedido a fazer. Por favor, pastor, eu não tenho botas para calçar. Eu não tenho botas e está muito frio. Se o senhor me arrumar um par de botas, amanhã cedo eu estarei saindo. E conta a história que bem de manhãzinha, o pastor conseguiu um par de botas e ele leva. Quando ele chega na casa, ele bate na porta daquele moço várias vezes, ele não atende. Alguém disse: olha, o senhor esse moço deixou um recado para o senhor. Ele disse: a obra missionária é tão urgente que ele foi sem sapatos mesmo. Ele não pôde aguardar o par de botas, ele foi descalço mesmo. Queridos, eu não consigo imaginar um povo tão assim, impactado pela glória de Deus, um povo tão crente na obra missionária, que eles iam sem recursos. Uma certa vez, John Wesley estava viajando num navio, abateu-se uma grande tempestade. John Wesley ficou temendo, as pessoas no barco temendo, porque o barco podia afundar a qualquer momento. John Wesley viu 2 missionários moravianos adorando a Deus naquela tempestade. Ele chegou e disse: por que vocês conseguem adorar a Deus no meio de uma tempestade assim? O barco vai afundar. Eles diziam: Deus está conosco. Nós somos enviados para uma obra missionária distante. Se Deus nos enviou, nós não vamos morrer nessa tempestade. E se Deus nos levar nessa tempestade, é porque chegou a nossa hora. Então por que a gente vai temer? Conta a história que John Wesley ficou tão impactado, que a partir dali, ele renovou o seu desafio com Deus, a tal ponto de ser um dos maiores missionários avivalistas de todos os tempos. Só porque viu a piedade, a fé, a confiança daqueles homens. E eu pergunto: será que estamos dispostos a fazer o mesmo? Será que estamos dispostos a, nos nossos 3 principais campos missionários? Porque a Bíblia diz: primeiro em Jerusalém. Jerusalém é onde estamos, é a nossa casa, é a nossa família, é o nosso trabalho. Será que nós somos missionários nesses lugares? Será que resplandece em nós a glória de Deus a tal ponto das pessoas dizerem: ei, eu quero esse Deus que você fala, eu quero esse Deus que você vive. Segundo, a Judeia é próximo a nós, cidades vizinhas. Será que nós somos impactados a tal ponto de uma época do ano a gente falar: peraí, vamos alugar um ônibus, vamos para o Vale do Jequitinhonha, vamos para algum lugar, vamos pregar o Evangelho? Samaria já é mais distante, é mais outro estado, é fora do país, confins da terra é o mundo inteiro. Eu pastoreei uma igreja e me lembro
a época que a igreja explodiu num grande avivamento. Foi uma época que Deus nos chamou para fazer missões e nós colocamos no coração da igreja que a gente ia ou enviar um missionário ou participar com a JAMI, que é a nossa junta administrativa de missões, em todos os continentes da terra. Olha que coisa. Nós conseguimos, em pouco tempo, a gente estava apoiando uma missionária na Turquia, uma missionária da nossa JAMI, Turquia, lá na Europa. Nós apoiamos um casal de missionários, amigos meus, no Nepal, na Ásia. Então já estava em 2 continentes, na África, na Ásia e na Europa. Também apoiamos uma igreja em Angola. Fazemos missões em Angola, enviávamos recursos para Angola, na África, 3 continentes. Na América Central, no Peru, nós abrimos uma igreja no Peru, com missionários que saíram da nossa igreja, que eram do Peru, que voltaram para lá. E entre os índios ticunas, no Amazonas, nós também apoiamos missionários da JAMI, de maneira que quando nós olhamos o mapa, a gente estava fazendo missões em todos os continentes. E aquilo para nós, profeticamente, foi tão forte, que a igreja cresceu tanto, que a igreja explodiu num grande avivamento, que a gente não conseguia conter. Sabe por quê, queridos? Uma igreja que faz missões, ela está fazendo exatamente o que Deus quer. Exatamente. E uma igreja que deixa de ser missionária, em breve deixará de ser igreja. Uma igreja que não faz missões é uma igreja que não é relevante. Agora alguém pode me dizer, então, ei pastor, como é que eu posso fazer missões? Nós sabemos, há 4 maneiras principais. A primeira delas é indo. Pode ser que Deus vai ativar alguém aqui, vai desafiar alguém a dizer, pastor, me envie, eu quero ir para o campo missionário. Então o primeiro jeito de fazer, eu vou. Segundo, é contribuir. Nós temos sempre, aqui deve ter também um envelope ali para você ofertar para missões. Terceiro, orar por missões. Pode ser que eu não vá, pode ser que eu não tenha como contribuir financeiramente, mas eu posso orar. Eu posso dobrar os meus joelhos, posso colocar o mapa mundi na minha frente, posso colocar a bandeira de um país e ali chorar diante de Deus para que venha um grande avivamento, orar pelos missionários. 4ª maneira, eu posso me comunicar com eles. Já é sabido que muitos missionários no campo ficam ali tão solitários que quando recebem uma carta, quando recebem um jornal, quando recebem até mesmo uma mensagem, eles são impactados, eles são fortalecidos. Olha só, eu falei de pelo menos 4 coisas que você pode fazer. Me lembro quando assisti um filme sobre um dos países mais perigosos do mundo, na janela 1040, na Eritreia, quando cristãos eram presos em containers, que durante o dia chegava a quase 50 graus, e à noite aqueles containers de ferro desciam a quase 0 grau, aqueles cristãos presos sendo torturados, e perguntaram para eles, o que vocês querem dos cristãos do mundo? E eles diziam, nós queremos que os cristãos apenas orem por nós, não para que Deus termine as nossas lutas, mas para que Deus nos dê força para testemunhar, mesmo no meio das torturas, mesmo no meio das dificuldades. A gente acha que as igrejas que estão sofrendo querem, não, eles querem força para testemunhar. Porque, queridos, toda pessoa que se torna relevante no reino de Deus vai sofrer perseguições. Se não estamos sendo perseguidos, se está tudo bem conosco, se não temos inimizades no reino espiritual, é porque não estamos sendo relevantes. Toda vez que você se torna relevante espiritualmente, você enfrentará dificuldades e barreiras. Já foi dito que se você não está num patamar espiritual, toda vez que você muda esse degrau, se você sobe, se você quer melhorar espiritualmente, o reino das trevas vai se arregimentar contra você. Mas pode ter certeza, Deus também está do seu lado, te garantindo a vitória e te dizendo, vem comigo meu filho, vem minha filha, vem orar mais, vem me buscar mais que eu vou te usar mais. É por isso que diz um provérbio aí que toda vez
que você quer fazer algo, dispor-se a um grande objetivo, você vai ter que lutar, vai ter que se esforçar muito e suar a camisa. Nós hoje não gostamos desse esforço. Precisamos então de um novo avivamento na nossa vida. Precisamos de algo que possa nos tirar da sensação de conforto que temos espiritualmente. Eu não sou saudosista, eu acho que eu tenho muita experiência de vida cristã. Eu me lembro, no início da minha vida cristã, do lado de fora da igreja, você tinha lá muitas bicicletas, você tinha algumas Brasílias, você tinha alguns Fiat 147. O povo era difícil, o povo era pé vermelho, porque o lugar era difícil. Mas, queridos, que tempo glorioso. A gente começava a adorar, os céus se abriam sobre nós. A glória de Deus vinha, porque o povo era autêntico, era genuíno, chegava cansado, mas todo mundo adorava a Deus. Hoje é o contrário. A gente vai em muitas igrejas, salões magníficos, poltronas acolchoadas, templos majestosos, carros do ano do lado de fora, carros maravilhosos também, mas os céus são de bronze, os céus são de ferro. A gente entra e sai do mesmo jeito. Sabe por quê? Não sei, parece que nós tiramos Deus de dentro das igrejas. Em muitos lugares as pessoas passam e fazem um sinal da cruz, porque estão dizendo, Deus está ali preso ali dentro, mas Deus quer andar conosco. Ele quer nos usar tremendamente de novo. Então, o nosso grande desafio nos tempos pós-modernos hoje é tentar conviver com essa prosperidade que está do nosso lado e mesmo assim com a nossa fraqueza, fragilidade espiritual. Porque tem muita gente que está igual o livro de Apocalipse, que diz assim, olha, eu estou rico, eu não preciso de nada, eu estou bem, esse Deus seu, eu não preciso dele. Mas a Bíblia diz que quando você disser isso, na realidade você vai estar miserável, cego, pobre, nu. É por isso que tem aumentado no meio dos jovens a depressão. Há crianças que já estão com depressão, sabe por quê? Estão perdendo o sentido, tem tudo na vida, mas não tem o principal, essa água que dessedenta a alma, esse pão que sacia a fome espiritual. O que precisamos fazer? De novo, atender o chamado de Deus. De novo, precisamos ser impactados pela glória de Deus para dizer, Senhor, eis-me aqui, não envia outro não, envia a mim. E como nós precisamos fazer isso? Há uma pesquisa que os homens de hoje, os jovens de hoje, eles passam 3 horas por dia nas redes sociais. Sabe o que é isso? 3 horas em média. Olhando o celular, conectados no YouTube, no Instagram, em outras partes, na rede social. E eles fizeram uma conta. Essa pessoa, quando chegar aos 75 anos de vida, se chegar, ela terá passado 9 horas da sua vida, 9 anos da sua vida, parado na frente de uma tela. 9 anos. Porque hoje, 3 horas por dia estão voltados para uma tela de celular ou de computador. Aos 75 anos, essa pessoa terá perdido 9 anos da sua vida, como se estivesse impactada, parado, olhando para uma tela. Isso é algo altamente assustador, mas também é desafiador. Se passamos tanto tempo diante de uma tela, por que não usar isso também para a glória de Deus? Por que não encher a rede social também com palavras, com mensagens, com testemunhos? Quantos de vocês têm histórias lindas para contar? Então leve isso para a rede social também. Coloca lá na rede social que Jesus é o Senhor, porque alguém vai ver, se uma pessoa for salva por causa disso, já terá valido a pena. Então, o nosso desafio hoje é tentar equilibrar a nossa vida moderna, a nossa vida contemporânea com o chamado de Deus. É dizer assim, Senhor, o que eu posso fazer? Porque isso é muito sério. Por exemplo, em Atos 6, quando a igreja foi chamada
para a instituição dos diáconos, porque havia uma grande dificuldade, a igreja explodiu em crescimento, as viúvas estavam sendo desconsideradas. Os discípulos disseram, os apóstolos disseram, nós não podemos parar de pregar para poder servir às mesas. Vamos escolher homens para fazer isso? Agora tem que ter requisito. Sabe qual que era o requisito para servir à mesa? Para dar um café da manhã, para entregar uma cesta básica? Esses homens têm que ter boa reputação, têm que ser cheios com o Espírito Santo e tem que ter muita sabedoria. Meu Deus, para servir um café tem que ser assim? É. E a gente se esqueceu disso. Para estar na portaria da igreja tem que ter boa reputação, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ter sabedoria. Para estar aqui sentado, para mexer na mesa de som, para estar no louvor, tem que ter boa reputação, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ter sabedoria. Sabe por quê? Esta obra é santa. Essa obra é santa, e quanto mais santa ela for, mais pessoas vão ser atraídas para a glória de Deus. Hoje nós temos muitas pessoas talentosas, mas vazias do Espírito. Vazias do Espírito. O talento é importante, mas o talento sem o Shekinah, sem a glória de Deus, ele não serve para nada. Ele pode encher auditórios, mas ele não vai atrair a atenção e a glória de Deus. Precisamos então voltar a esses requisitos para a glória de Deus, e só tem um jeito: orando, clamando ao Senhor, buscando a Ele para que Ele se agrade de nós, para que Ele se volte para nós, para que Ele nos toque com a brasa viva do altar e para que Ele nos use de novo. Eu tenho saudades desse tempo maravilhoso. Não sou saudosista de dizer que aquele tempo era melhor, aquele tempo era diferente. Esse tempo de hoje tem tantas facilidades, tem tanta tecnologia, que daria para a gente fazer um grande avivamento, um avivamento que acontece nos Estados Unidos, no mesmo instante a gente consegue ver aqui no celular. Então, o tempo de hoje é bem melhor nesse sentido, mas nós nos acomodamos. Precisamos de algo para nos balançar, precisamos de algo para dizer assim, está na hora da gente fazer alguma coisa. E confesso aos senhores que eu estou inquieto também, a minha alma está inquieta. O mundo está aumentando a sua população. O islamismo está aumentando no planeta. As pessoas sem Deus, um exército de pessoas que não acreditam mais em nada está aumentando. O mundo vai de mal a pior. Guerras estão se avizinhando. E nós não podemos dizer, ora vem Senhor Jesus, eu estou pronto, mas espera aí, antes de vir, a Bíblia diz que há de se completar o número dos salvos, há de se acontecer um grande avivamento. Então, antes de Jesus vir, está na hora da gente fazer ainda uma grande colheita. Então, meu querido, não se cale, não pare de pregar, não pare de anunciar que Jesus é o Senhor. Não pare de dizer às pessoas que ainda há esperança, que o nome é Jesus Cristo, que Ele é Senhor. A Bíblia diz que Ele se esvaziou da sua glória, tirou de si toda a divindade, Ele se humilhou até ser homem como nós, se humilhou ainda mais até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou, para que Ele seja conhecido e adorado, em cima no céu, embaixo na terra e até debaixo da terra. Esse nome ainda tem todo o poder. Esse nome ainda é capaz de mudar histórias. Esse nome faz as trevas retrocederem. Esse nome muda a história. Eu já falei, já preguei tantas vezes que antes de Jesus na minha família, éramos uma família destruída, um pai alcoólatra, um pai endemoniado. O dia que Jesus entrou na nossa casa, meu pai foi salvo, minha mãe foi salvo. Dos 10 irmãos, 4 são pastores, ou seja, Jesus faz toda a diferença. A humanidade é dividida, a história humana, antes de Cristo e depois de Cristo, ou seja, quando Ele se manifesta no planeta Terra, o planeta Terra é revolucionado. Quando Ele se manifesta na nossa vida, há uma revolução na nossa história. Por isso que Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Houve
totalmente algo que tremendo, que mudou a concepção física, emocional, espiritual dessa pessoa. É nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Os gregos chamam isso de metanoia, mudança completa de mente, de existência. Os gregos acreditavam que o tempo tem uma concepção muito diferente. Hoje nós usamos a chamada, o tempo cronológico, daí vem a palavra cronômetro, que é o medidor de tempo. Aí vem a cronologia, que é a história baseada no tempo, baseada num deus Cronos, que é o deus do tempo na mitologia grega. Mas os gregos acreditavam num tempo diferente, que o tempo é o seguinte, não é apenas o contar dos minutos no relógio. Eles dizem o seguinte, que o tempo passou para a gente. Se eu encontrar com você hoje, você está de um jeito. Daqui a 10 anos, se eu encontrar de novo com você, se você estiver do mesmo jeito, não evoluiu, não fez nada diferente na sua vida, não conquistou nada, não fez nada diferente, o tempo não passou para você. Você está estático no tempo, você está parado no tempo, mesmo tendo passado 10 anos. Mas se daqui a 10 anos eu encontrar com você, você tiver uma história para me contar, você evoluiu como ser humano, você evoluiu na sua alma, desenvolveu a sua salvação, ganhou almas, o tempo realmente passou, você está fazendo diferença no seu tempo. Tem muita gente que está parado no tempo, que a vida vai passar, os tempos vão passar, os minutos, os meses, e a pessoa está parada. No reino espiritual, ela não conseguiu nada, não construiu nada, não fez nada. Nesta noite, ao terminar essa palavra, eu queria te desafiar a atender o chamado de Deus, mas não atender retoricamente, não atender dizendo, Senhor, eis-me aqui, mas ficar no mesmo lugar. O eis-me aqui, ele nos desafia a fazer algo, e Deus vai te mostrar o que é. De repente Deus vai te chamar para responder à obra missionária indo mesmo. Ou então contribuindo de uma maneira diferente, fazendo missões na sua escola, fazendo missões no seu trabalho, se envolvendo mais ativamente nas coisas da igreja, servindo melhor. De repente você não vai ganhar uma nação para o Senhor, mas você vai ganhar o seu vizinho. Já imaginou? Você não vai ganhar milhares de pessoas no mundo, mas o seu colega de escola, você vai falar tanto para ele que um dia ele vai estar sentado aqui do teu lado. De repente, você vai fazer tanta diferença, que aquele colega de trabalho seu que está deprimido, que estava para suicidar, ele vai encontrar uma nova motivação para viver, porque ele viu a glória de Deus na sua vida. Então, são esses desafios para a gente entender qual que deve ser o nosso atender esse chamado. É se fazer relevante como pessoa. É se fazer relevante como ser humano e como cristão. É não deixar a vida passar, as pessoas passarem à nossa volta como se nada tivesse acontecendo. A palavra que você ouve aqui, a palavra que você está ouvindo agora, ela tem que fazer primeira diferença na sua vida. Mudar a sua vida, fazer sentido na sua vida. E depois te movimentar tanto que você não vai ficar calado. Ela vai fazer diferença nas pessoas à sua volta. Quem há de ir por nós, a quem enviarei? Isaías respondeu, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, mas eu não vou ficar aqui. Eis-me aqui, mas pode me enviar. Eis-me aqui, não envia outro, envia a mim mesmo. Nesta noite, eu queria orar com você e pedir ao Senhor que a começar de mim, que o Senhor cumpra na nossa vida essas canções tão lindas que cantamos, que haja de novo um avivamento missionário. Enquanto ele não chega, quem sabe é a hora da gente orar. Não sei se teremos que orar 100 anos como os moravianos, não sei. Mas é preciso começar. É preciso que Deus toque no nosso meio alguém que tenha coragem de acordar de madrugada, alguém que tenha coragem de chegar em casa, dobrar o joelho e dizer, Senhor, eu não quero te pedir nada por mim, eu quero apenas avivamento. Avivamento na minha nação, para que ela não seja tomada pelo comunismo. Avivamento lá em Israel,
para que Israel não seja destruído, para que haja paz no Oriente. Senhor, eu quero avivamento, para que o nome do Senhor seja conhecido no planeta Terra. Basta a gente começar a orar. E ninguém consegue orar sem receber alguma coisa. A gente vai orando e Deus vai se manifestar de uma maneira tremenda. Eu te garanto isso. Ninguém ora sem ter algo em troca, sem não se mudar como pessoa e se não ver algo mudando à sua volta. Se você não pode fazer nada por missões agora, comece a orar. Eu queria que você baixasse a sua cabeça, eu queria orar com você, você que está recebendo essa mensagem. Amado Deus e Pai, vivemos tempos difíceis, Senhor. Tempos de tanta tecnologia, de tantos benefícios, mas também de tanta fragilidade espiritual, tanta desconexão com o reino espiritual. Há tantos motivos atrativos à nossa volta, que o nosso tempo vai passando, a vida vai passando, e a gente não constrói nada de novo. Estamos em cima de fundamentos que já foram postos, mas precisamos construir algo espiritual para esta geração, Senhor. Então a nossa oração nesta noite, primeiro, é te pedir perdão, Senhor. Perdão porque somos apenas pacientes, somos apenas espectadores, quando precisamos ser protagonistas no reino espiritual. E nos colocamos à disposição, Senhor. A nossa oração é: faz de novo, Senhor. Faz aqui, Senhor. Faz conosco, Senhor. Como Isaías respondeu, nós também respondemos: eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor. Não envia outro no meu lugar. O que o Senhor tem a fazer na minha vida, faz comigo, Senhor. E a nossa oração, ó Deus, que os céus de novo se abram sobre nós, sobre a nossa cabeça, para que vejamos o que Isaías viu e para que façamos o que ele fez. Essa é a nossa oração de inquietação. Estamos inquietos, Senhor. Somos agradecidos por tudo que o Senhor já fez, mas ainda estamos insatisfeitos. Há muito para ser feito. Há muitos para serem salvos. Há muitos que estão perecendo, Senhor. Há crianças sendo abusadas. Há famílias sendo destruídas. Há jovens respondendo: eis-me aqui, para as drogas. Há tanta gente se perdendo. Não estamos satisfeitos como seres humanos. Nós clamamos agora: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Usa-nos, Senhor. É este clamor espiritual e profético que queima na nossa alma agora. Até quando veremos, Senhor, o mal se estabelecer, o mal se agigantar? E quando perguntamos: onde está o Deus de Israel? O Espírito Santo nos responde: ele está no mesmo lugar. O que falta são Isaías, são outros Elias, outros Eliseus, outros Paulos, para atender ao chamado e dizer: eis-me aqui. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A resposta é toda sua. Não espere que seu pai atenda, não ore para que a outra pessoa atenda, que sua mãe atenda, que seu irmão atenda. A palavra é sua. A resposta é sua. Ah, mas eu não tenho recursos. Apenas responda, diga: eis-me aqui. Ah, mas eu não sei o que Deus vai fazer. Apenas responda, Ele já tem o plano pronto.
Ah, mas eu não sei para onde Ele vai me mandar. Mas para onde Ele te mandar, Ele irá contigo. Ah, mas eu não sei, pastor, o que eu vou falar. Abra a tua boca que Ele vai te dar palavras. O seu desafio é apenas dizer: eis-me aqui. Deixe o resto com o Senhor. Porque quem chama capacita, quem chama dá os recursos e quem chama garante a vitória. Ele é o mesmo que chama, é o mesmo que diz: eu não te deixarei, eu não te desampararei. Apenas responda como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua vida, e que Deus te constranja como me constrangeu com essa palavra, que Deus te inquiete como está inquieta a minha alma, para a gente dizer: Senhor, eis-me aqui.